Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra que está em Jó 27, no versículo o 6 e o 7, que diz assim: Minha justiça tenho pecado e não o deixarei. Não me censurará minha consciência, nem todos os meus dias. Seja como o ímpio meu inimigo e seja o iníquo meu adversário. Aleluia, Jesus. Então, Jó, ele sabe, né, irmã, que nós, irmãos e irmãs, Jó sabia, aleluia, Jesus, que nós não podemos estar misturado com os ímpios, aleluia, Jesus, com os iníquos, né? Aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam da nossa cara. Você vai falar de Deus, eles zombam da nossa cara. Os ímpios, os iníquos, aqueles que não conhecem a Deus. E Jó, ele tinha todo esse discernimento e sabedoria, aleluia, Jesus, de que a consciência dele não iria ser atingida, porque ele tem consciência do Deus onipotente, aquele que trará vingança contra o ímpio, aquele que traz a maldade, a violência na sociedade. Esse é o ímpio, que traz a maldade e a violência. O iníquo é aquele que peca e não tá nem aí em consertar seus caminhos. Tá sempre pecando, no adultério, fornicando, falando mal dos outros, roubando. E então, esses daí também, como que nós que somos luz podemos ficar com pessoas assim? Aleluia, Jesus. Então, para que a gente vai se envolver, aleluia, Jesus, para a gente ser magoado de repente com pessoas assim que a gente sabe que não quer nada com nada? Porque uma coisa eu digo para vocês, irmãos, quando Deus conhece um coração, você pode até olhar para aquela pessoa toda errada, toda torta, aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele vai dar direção para você ir lá conversar com aquela pessoa, aleluia, Jesus. Assim como Ele falou para Ananias, se eu não me engano, que falou, mas Senhor, mas o Saulo, nossa, ele é matador dos crentes. O cara é um assassino, Senhor, como assim? Então o Senhor falou assim, não fale assim, porque, aleluia, Jesus, ele é um vaso escolhido. Então, por mais que ele era assassino dos crentes, dos servos de Deus, aleluia, Jesus, o Senhor sabia que o Senhor ia dar uma correção para ele, que foi deixar ele cego. Então o profeta veio e ele recobrou, aleluia, Jesus, a visão. Ali naquele mesmo instante, o profeta ali orou, ele foi batizado, aleluia, Jesus, e já saiu cheio da presença de Deus. Então, irmãos, quando é bagunça, quando é festinha, saia disso. Salmo 1 diz assim que a gente não se assenta. Feliz é o varão que não se assenta em volta na cadeira dos escarnecedores, que escarnece, que zomba da palavra de Deus. Mas quando é um ímpio, é o iníquo, aleluia, Jesus, que o Senhor sabe que é um vaso, assim como Saulo era um vaso e virou Paulo, então o Senhor sabe, Ele vai te dar a direção. E você vai lá, você vai orar e você vai ser usado por Deus para ir lá pregar a palavra, aleluia, Jesus, e aquela pessoa ser salva por Deus. Mas
o Senhor sabe também que se nós querermos, aleluia, Jesus, ir na rodinha dos escarnecedores, até para zombar na nossa cara, aleluia, Jesus, que estamos com roupa decente, que estamos sem maquiagem, que não temos vaidade nenhuma, temos nossos cabelos brancos, os homens vestidos, todos comportados, com as suas camisas, com as calças social, geralmente camisas de manga longa ou de terno. E o que nós vamos fazer com pessoas assim? Então nós seremos castigados pelo Senhor. Sem contar que o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastar de nós. Aleluia, Jesus. Você vai sentir uma frieza no teu coração, aleluia, Jesus, e depois você vai se arrepender, aleluia, Jesus. Porque quando nós estamos cheios da graça de Deus e a gente se envolve, aleluia, Jesus, seja com pessoas assim, ou assistindo filmes que não edificam, são filmes malignos. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu ficava olhando os vídeos ali no Cauê, no TikTok, vídeos que não edificavam em nada. Eu ficava perdendo meu tempo, aleluia, Jesus, ali naqueles vídeos ali que nem era de Deus, nada. Só videozinho para se descontrair. E o Senhor falando comigo, saia, poste a palavra e saia. Eu não quero você olhando esses vídeos. Até que um dia, irmão, sabe o que aconteceu? O Senhor me mostrou em sonho. Eu olhando, passando um monte de vídeos assim na minha visão e demônios trabalhando por detrás daqueles vídeos. Aleluia, Jesus. Então, tudo, irmão, tudo tem uma influência maligna nesse mundo. Tudo, você pode ter certeza, tudo tem influência do inimigo nesse mundo. Por isso que a palavra fala que o mundo jaz do maligno, porque ele tem toda a influência nesse mundo, aleluia, Jesus. Então, aqueles vídeos estavam sendo manipulados por demônios, irmãos. E até então eu posto a palavra. Se eu vejo alguma coisa que edifica a minha vida, aleluia, Jesus, eu até olho, dou uma olhadinha, assim, uma palavra, mas eu já saio e não fico ali olhando coisas que não edificam a minha vida, que eu sei que são demônios que estão agindo por detrás ali, aleluia, Jesus. Que não me edifique em nada, só vai fazer eu me distrair, principalmente essa estratégia do inimigo, quando você ouve uma palavra, ou até quando você está ouvindo essa palavra que eu estou te orientando através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está te falando sobre isso, para você ficar atento, para você sair disso aí. O inimigo, ele vai colocar distração, aleluia, Jesus, para você esquecer tudo que você está ouvindo aqui, aleluia, Jesus. Então, irmãos, fique atento, porque é esse o trabalhar do diabo, é a distração, para você esquecer, aleluia, Jesus, o que o Senhor tem falado com você nesse dia de hoje. Amém, irmãos? Então, fica essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.